Nem sempre o crente ir para a faculdade é a melhor escolha. Você quer saber o porquê que eu disse isso? Fica ligado que esse vídeo é para você. Qual é a porcentagem de jovens que passam pela universidade sem perder a fé? Essa é a verdadeira questão de toda essa discussão. Recentemente, um corte do pastor André Valadão trouxe à tona novamente uma discussão que de vez em quando ressurge entre os cristãos, especialmente entre os evangélicos. Ele disse o seguinte, preste atenção. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus, aí fala assim, não fala de Deus para mim não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Pois é, essa fala dele gerou muita discussão, gerou muito debate, muitas pessoas a favor, muitas pessoas contra, cada um dando ali o seu testemunho, contando a sua história, ou a história de alguém que conhece. Mas surge então a pergunta, essa visão do pastor André Valadão é uma visão muito simplista? No meu Instagram eu fiz uma sequência de stories comentando o assunto e eu vou refazer essa sequência de argumentos, só que agora em vídeo. São 5 argumentos que eu queria compartilhar com você e que eu espero que tragam alguma iluminação para você a respeito desse assunto. Antes disso, eu ouvi muitas pessoas dizendo que uma boa educação dada por pais piedosos ou por responsáveis piedosos necessariamente vai impedir que filhos cristãos ou que a nova geração de cristãos se perca na universidade. E o primeiro ponto que eu coloquei na minha argumentação é que não, nem sempre uma boa educação vai prevenir que uma geração de jovens ou que os seus filhos ou que você que é jovem vá passar por todo o período de graduação sem abandonar a fé. O que eu tô querendo dizer? A ideia de que só pelo fato de você ter recebido uma boa educação, uma boa base cristã na sua educação, tanto na sua casa como na igreja, necessariamente impedir você de abandonar a fé na universidade simplesmente é uma ideia falsa. Os dados dizem justamente o contrário. Uma pesquisa da Lifeway que saiu, salvo engano, em 2019, mostra que 66% dos jovens cristãos nos Estados Unidos, e os recortes que acontecem lá também se replicam de alguma forma aqui no Brasil, 66% dos jovens cristãos se desviam durante o período da universidade. Ou seja, os dados dizem justamente o contrário. Agora, vamos fazer um recorte de todos esses 66% de jovens cristãos. Você que está aí me ouvindo, você consegue me afirmar com certeza que os pais de todos esses jovens que compõem esses 66% falharam na educação deles? Você consegue me dizer com certeza isso? Pois é, essa é uma afirmação um pouco difícil de se fazer. Em outras palavras, é essencialmente falsa a ideia de que só pelo fato de você receber uma educação cristã ou você dar uma educação cristã, necessariamente isso vai impedir a juventude de se desviar na faculdade. A segunda coisa que eu falei lá na minha sequência de stories é que a fala do pastor André, ela tem algumas nuances, ela não é uma coisa tão preto no branco assim. Tanto a experiência pastoral como a experiência de muitas famílias confirma isso. O que eu tô querendo dizer? Isso quer dizer que existem alguns casos em que os filhos simplesmente não devem ir para a faculdade. Por quê? Porque ainda não estão prontos, não possuem uma fé enraizada, não possuem uma moldura de pensamento, uma moldura lógica que é permeada pelo evangelho, não sabem pensar biblicamente sobre as questões profundas da Bíblia, não foram ensinados a orar, não sabem orar, não andam com Deus. Então essas pessoas não podem ir para a faculdade, porque elas vão achar na faculdade uma
pedra de tropeço que vai ser muito nociva necessariamente para a alma delas. E existe outro tipo de pessoas, existem outros tipos de jovens especialmente, que podem ir para a faculdade depois de um tempo de crescerem em maturidade, andarem com Deus, desenvolverem experiências com Deus, aprenderem Bíblia, entenderem a cosmovisão bíblica, a visão de mundo bíblica e passarem a olhar todas as questões da vida, as questões profundas da alma a partir da Bíblia, e então encontrarão na faculdade algo que vai aumentar a fé deles. Essa é a nuance do pastor André Valadão. Então ele está falando ali no vídeo a respeito dos filhos dele, que ele conhece os filhos dele e que ele entende que a faculdade vai ser uma pedra de tropeço para os filhos dele, ele não vai mandar os filhos dele para a faculdade. E isso é uma coisa correta, gente, tá? Obviamente que nós não controlamos a vida das pessoas que a gente ama, mas eventualmente se eu tivesse um filho, por exemplo, eu conheço o meu filho, pelo menos eu entendo que eu conheço ele melhor do que as outras pessoas, e eu vejo que a faculdade vai ser uma pedra de tropeço para ele, eu vou recomendar que ele não vá. Se ele vai ou não, aí é um problema dele com Deus, mas eu não recomendaria. A terceira questão que eu enfatizei no vídeo é que o brasileiro, especialmente, ele tem um amor pelo bacharel. Então, para a maioria das pessoas aqui no Brasil, você tem um diploma é o momento alto da sua vida, e que a sua vida é validada muitas vezes para muitas famílias se você tiver um diploma. Quem me conhece, quem anda comigo, eu falo muito isso para minha esposa, eu falo muito isso para os meus amigos, para os líderes da igreja que eu pastoreio, e eu sempre digo que aqui no Brasil a gente não pode criticar os títulos acadêmicos, porque se você criticar os títulos acadêmicos, as pessoas vão criticar você de volta, e isso também não é bom. Então nem sempre a sua vida precisa de um diploma para fazer sentido. Nem sempre você precisa ir para a universidade. Muitas pessoas não precisam ir para a universidade. Pelo contrário, se elas forem para a universidade, especialmente no sistema atual de ensino, elas vão estar perdendo tempo. E essa que é a realidade. Em quarto lugar, eu falei que sim, eu acredito que os cristãos, eles devem ocupar esses espaços de formação de cultura, como universidades, redações de jornal, outros espaços que são espaços de influência, que formam a opinião das pessoas e que de alguma forma impactam de forma substancial a vida das pessoas. Então eu acho que tem que ter mais crentes e não menos crentes nesses espaços de formação de cultura, mas não a qualquer custo, e eu diria ainda que não em qualquer curso. Existem muitos cursos que são inúteis e que as pessoas que se formam em certos cursos, especialmente aqui no Brasil, que a produção acadêmica é irrelevante no mundo, então existem certos cursos que as pessoas se formam justamente para se tornarem profissionais inúteis, né? Se tornarem inúteis profissionais, digamos assim, ou inúteis com um canudo de bacharel. E aqui eu só queria fazer uma observação rápida. Eu não sou a favor de se glamourizar a ignorância. Eu acho que o Brasil também vive essa outra crise, que é: nós somos um país que glamouriza a burrice, glamouriza a ignorância, acha bonito, acha fofinho você ser uma pessoa que não tem muita instrução. E qual que é seu nome? Ana. Ana, capital do Rio de Janeiro. Não sei. Você tá em qual ano na escola? 8ª. Quem descobriu o Brasil? Calma. Deixa eu lembrar. Não é possível um negócio desse. Qual que é seu nome? Nossa, eu vou sair como burro. Fala quantas sílabas tem a palavra beijo? 3. Que é isso, gente? Vocês estão vendo aí, né? O futuro do país é isso aqui, ó. Eu gostei desse cara que ele falou na cara dos caras, velho. Eu gostei desse cara. Esse cara é demais, velho. Futuro do país é isso aí, ó. Esse cara que não sabe quantas sílabas, a mina não sabe quantas sílabas tem a palavra beijo. Ela não sabe. E eu não sou a favor disso. E eu não sou a favor disso no Brasil, especialmente no Brasil, onde a média do QI do brasileiro é de 83, ou seja, a média do QI do brasileiro é um QI extremamente baixo. As pessoas têm muita dificuldade de interpretar um texto, de escrever e colocar os seus pensamentos através da escrita, e é um país que infelizmente glamouriza a ignorância, e que infelizmente é um país onde muitas pessoas são enganadas o tempo todo por golpistas, mercadores da fé e todo tipo de pessoa que se aproveita da ignorância das pessoas. É muito triste ver, cara, duas coisas. Número um, que no Brasil é tão fácil você dar golpe, velho. Você realmente acha que você vai baixar um jogo e o jogo vai te multiplicar o dinheiro que você colocar? Assim, não passa pela sua cabeça assim: ué, mas como é que esse jogo ganha dinheiro? Se as pessoas jogam e ganham mais dinheiro do que elas colocam, como que esses jogos conseguem se sustentar? Que empresa é essa que só dá prejuízo e continua? Você não consegue pensar? E coisa 2, como tem influenciador mau caráter, velho?
como que os caras não estão nem aí pro próprio público? Irmão, se tiver que enganar, engana, e depois que se dane, você que perca dinheiro aí, né? Ou então não tem o mínimo de responsabilidade pra ver se realmente aquilo é real. E nem a Bíblia faz isso. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando: Jesus recrutou analfabetos, como Pedro, como seu irmão André, né? Os apóstolos eram analfabetos, eles eram pessoas iletradas e mudaram o mundo. E isso tem um pouco de verdade, mas nós precisamos lembrar que quem foi enviado aos gentios foi o apóstolo Paulo. Para mudar o mundo, Jesus envia um homem extremamente inteligente, extremamente capacitado academicamente, inclusive. Muitos acadêmicos, inclusive, dizem que o apóstolo Paulo, ele tinha um título equivalente ao pós-doutorado hoje, o PhD, no caso, né? Então, eu não sou contra a formação acadêmica, desde que seja uma formação acadêmica sólida. E aí tá a questão. No mundo que a gente vive hoje, quais são os critérios de formação acadêmica? Quais são os critérios de produção de teses científicas, né? O que os nossos jovens estão sendo ensinados, em outras palavras, dentro das universidades? O que os nossos jovens estão aprendendo, especialmente nas instituições de ensino superior? Eles estão aprendendo realmente algo útil, ou eles estão sendo instrumentalizados para serem massa de manobra de um movimento político, digamos assim? Aluno da Universidade de Santa Maria tem como tese de doutorado o título de Cyberespaço e Especialidade dos Corpos Gordos de Gays no Contexto de Florianópolis. É verdade mesmo isso aqui? Sabe aqui, É verdade, pô. Bem. O mundo da lacração já não tem mais por onde inventar moda. E o pior não é isso, é que diabos de profissional as universidades públicas estão formando. E sabe que matéria é essa especialização? Geografia. Mas o que tem a ver gordo gay com geografia? Nós não devemos ser contra a formação acadêmica, mas qual é o critério dessa formação? Como é que os nossos jovens estão sendo formados? E pergunto para você que está me ouvindo, o que é mais importante? Uma qualificação acadêmica muito robusta, segundo os padrões educacionais que nós temos hoje, ou a fé de uma pessoa, de um jovem, permanecer intacta durante todo o processo da formação universitária? Pergunto para você, o que é mais importante? O que você acha aí? Deixa aí nos comentários. Inclusive, eu acho que a nossa cultura ela tá quebrada justamente porque existem pessoas e uma geração que enaltece, que valoriza muito mais o intelecto e a formação formal, a instrução formal, do que uma vida com Deus e uma vida de piedade. Eu acho que se as pessoas botassem a vida intelectual e a vida de formação acadêmica no seu devido lugar e colocassem também a vida de oração, a vida de devoção a Deus como uma importância prioritária, uma coisa muito importante para a vida das pessoas, a nossa situação como sociedade, a nossa situação como cultura estaria bem melhor. E aí eu digo para você, não valorize intelecto, não valorize instrução formal acima de unção, acima de andar com Deus, acima de ter uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus. O escritor de Provérbios, ele vai dizer mais ou menos assim: tema ao Senhor e não confie no teu próprio entendimento, não te estribes no teu próprio entendimento, teme o Senhor e aparta-te do mal. Um dos escritores de Salmos diz que se nós temermos ao Senhor, o Senhor fará com que nós sejamos mais sábios do que os nossos mestres. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, na formação do saber acadêmico nessas instituições de ensino superior, nas universidades brasileiras, o temor do Senhor é priorizado? Pergunto para você. Você acha que o temor do Senhor é priorizado nas faculdades que a gente tem hoje? A Bíblia é muito clara. O apóstolo Paulo diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. A estrutura acadêmica, os métodos de formulação de tese, as teses científicas hoje estão debaixo do senhorio de Jesus, ou elas são apenas ferramentas para levar as pessoas para longe de um relacionamento com Deus? E mais uma vez, eu não estou sendo anticientífico aqui, pelo contrário, e eu já vou explicar o que eu quero dizer. O que eu quero dizer? Eu entendo que o mundo que nós vivemos hoje foi radicalmente transformado por cristãos fiéis que usaram seu intelecto, sujeitos à obediência de Cristo, para transformar verdadeiramente o mundo. Essas pessoas transformaram o mundo porque andavam com Deus em primeiro lugar e não porque eram inteligentes em primeiro lugar. Essa ideia de que o cristianismo é uma fé essencialmente anti-intelectual é simplesmente uma mentira. Em outras palavras, o mundo que nós vivemos hoje, ele é mais educado, formalmente educado. O mundo que nós vivemos hoje, ele é mais saudável. O mundo que nós vivemos hoje, ele é mais próspero por causa do cristianismo. Você vê, por exemplo, o escritor e filósofo Max Weber, na sua
obra clássica do século XIX, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai deixar muito claro nessa obra que ele considera a disciplina cristã como uma grande virtude, e ele vai argumentar que o fato de nações e civilizações adotarem a ética de trabalho cristã e a ética da disciplina cristã vai levar essas sociedades e civilizações indissociavelmente à prosperidade financeira e ao avanço civilizacional. Em outras palavras, Max Weber vai dizer que sociedades modernas elas são muito mais avançadas, inclusive ética e moralmente, porque adotam uma visão de mundo cristã para reger a sua própria forma de ser sociedade. O cristianismo é extremamente benéfico para o progresso de toda a sociedade e toda a civilização. A própria reforma protestante foi sobre isso. Um dos motores que levou Martinho Lutero a desenvolver as premissas e os pilares da reforma foi justamente isso, que os seus contemporâneos, os cristãos professos da época de Lutero, eles eram extremamente ignorantes, eles não sabiam ler e eles não sabiam o conteúdo da Bíblia. Então, Lutero, ele foi um dos proponentes das escolas universais para garotos e garotas, para que esses garotos e garotas pudessem aprender a ler e se tornassem cidadãos que pudessem ler a Bíblia por si próprios. Então, Lutero, através dos seus esforços para que as pessoas conseguissem ler a Bíblia, universalizou o ensino, e isso, obviamente, fez com que aquela sociedade gozasse de um avanço civilizacional muito notável, muito presente. Além disso, ali para as bandas da Índia, um paper acadêmico chamado Um Legado Protestante, Missões e Alfabetização, do estudioso Frederico Mantovanelli, diz o seguinte: a exposição às missões protestantes durante o período colonial se traduz em taxas mais altas de alfabetização hoje. Historiadores destacam o papel importante dos missionários protestantes na promoção da alfabetização entre grupos tradicionalmente desfavorecidos da Índia, mulheres e castas baixas. Consistentemente, verifico que mulheres e membros de castas baixas que vivem em distritos protestantes exibem taxas de alfabetização significativamente maiores em relação aos mesmos grupos sociais em que vivem as áreas não protestantes. Então você vê o Frederico Mantovanelli falando a respeito da grande importância do trabalho missionário que missionários protestantes fizeram na Índia e como esse trabalho proporcionou o avanço civilizacional e a diminuição da desigualdade social dentro da sociedade indígena pós-colonial. Além disso, saindo agora da Índia e indo para a África subsaariana, você também vê o progresso civilizacional, especialmente através da prensa gráfica. O paper acadêmico chamado Os Efeitos de Longo Prazo da Prensa Tipográfica na África Subsaariana, das pesquisadoras Júlia Cagé e Valéria Rueda, mostram o seguinte: os missionários cristãos foram agentes centrais do desenvolvimento dos sistemas educacionais nas antigas colônias africanas. Na maioria das antigas colônias, as primeiras escolas foram fundadas por missionários. 90% da educação ocidental na África subsaariana foi fornecida por missionários. Então, diante de tudo isso, você pode estar perguntando: sim, mas eu devo ir para a faculdade? Devo mandar meu filho para a faculdade ou não? E a resposta para isso é: depende. Você que é jovem, está pronto para ir para a faculdade e não perder a sua fé em Deus até o fim da graduação? Mas eu não estou falando da fé falsa, estou falando da fé verdadeira, da fé histórica, da fé ortodoxa, da fé que tem a ver com a sã doutrina, da fé que tem a ver com a Bíblia. Você está pronto? Você tem um relacionamento com Deus? Você que é pai, está me assistindo, seu filho está querendo ir para a faculdade, você tem que dar conselhos para ele, você tem que dizer: o seu filho está pronto para ir para a faculdade, ele tem um relacionamento com Deus, a visão de mundo dele está estruturada profundamente nas premissas do Evangelho, ele sabe lidar com as questões profundas da vida, com as questões profundas da alma, a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de uma perspectiva centrada no Evangelho, ou não? Ou ele não ora, ou ele não tem vida com Deus, ou ele simplesmente vai passar pela universidade e a universidade, em vez de ser algo que vai aumentar a fé dele, vai ser uma pedra de tropeço para ele, e na faculdade ele vai perder a alma dele, basicamente. Então, tudo isso depende. Se a sua graduação vai glorificar a Deus, então vá para a faculdade. Agora, se a sua faculdade não for para glorificar a Deus e for para fazer com que você se torne uma pessoa desagradável, orgulhosa, então não vá, ou então pense novamente. Espero que esse vídeo tenha trazido clareza para você. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, manda para alguém que está precisando. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Até a próxima.